iniciar o processo de construção da análise da situação de saúde dos trabalhadores, é importante que a gente possa definir quem são os atores sociais envolvidos que a gente pode contar, né? É fundamental que a gente envolva, né, especialmente na análise da situação de saúde dos trabalhadores, né, todos os atores sociais que fazem parte da vigilância em saúde, né? Então, além da vigilância específica de saúde do trabalhador, é importante a gente envolver os outros componentes da vigilância em saúde, né? Tanto a questão da vigilância ambiental, da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária. Esse processo também é importante, né, o envolvimento, inclusive, de profissionais de saúde da atenção primária, né, que, conforme, né, destacado anteriormente, também, né, podem trazer elementos importantes, né, para a construção dessa análise, com dados, tanto dados primários, mas também com dados secundários, né, e com conhecimento, né, produzido no seu dia a dia. A gente tem aqui descrito várias fontes de informação. Quando a gente pensa no levantamento de dados, a gente sempre tem que imaginar que os dados eles só fazem sentido dentro de um contexto. Os dados eles devem servir, né, na construção dessa informação, né, que é quando a gente pode ler os dados, né, e a partir disso construir um conhecimento, né? Então, na análise da situação de saúde, a gente tem várias fontes de informação, né, que a gente tentou descrever algumas, né? Então, tanto informações, né, do próprio setor da saúde, né, como do DataSUS, né, a gente exemplifica aqui a questão de dados do SIM, né, que é o Sistema de Mortalidade, do SINAM, né, que também, né, trazem elementos significativos para essa análise da situação de saúde, que inclusive, né, a vigilância epidemiológica é objeto de um módulo do curso, né, mas também dados de outros setores, né? Então, aqui a gente cita alguns deles, né, como do próprio Ministério do Trabalho, né, informações da RAIS, né, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que os empregadores precisam fornecer anualmente, inclusive informações do CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, dados produzidos pela própria Previdência Social, né, então o número de trabalhadores, quantos trabalhadores apresentaram, necessitaram de algum tipo de afastamento, se tem algum dado a respeito das comunicações de acidente de trabalho, né, para poder, né, fazer esse levantamento da população geral e trabalhadora, é essencial dados do próprio IBGE, né, então dados do censo, que acontecem, né, a cada 10 anos, né, que esse ano vamos ter o censo 2022, né, que é um instrumento essencial para a gente poder conhecer, né, os territórios, né, o próprio censo agropecuário, né, o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, né, que é mantido pelo Ministério do Trabalho, em parceria com a OIT, né, que traz informações importantes, né, tanto dos municípios, né, mas como dos estados como um todo, né. Também podemos contar com o levantamento de dados, né, secundários de diversos atores sociais. Então, se a gente tem em um determinado território uma associação, né, de moradores, um sindicato de trabalhadores, né, é importante essa aproximação, né? Muitas vezes eles vão trazer um conhecimento que vai nos auxiliar, subsidiar, né, essa análise. E outros sistemas, né, disponíveis que a gente tem, como o CIATOX, né, o próprio sistema de vigilância, né, das águas para consumo humano, enfim, né, a gente tem, cada território vão ter também algumas especificidades, né? A gente sabe que alguns estados, inclusive, né, contam com alguns sistemas específicos, né, na área da saúde ou desses outros setores que eu falei, né? Então, é importante, né, que cada pessoa, ao realizar a análise da situação de saúde, ela possa conhecer o que tem naquele seu território, né, que tipo de informação pode auxiliar, né, para a gente realmente poder caracterizar esse território, né, tanto a nível demográfico, né, nível epidemiológico, conhecer a estrutura que a gente tem, né, como
já destacado antes, tanto a questão da estrutura de saúde, né, mas como de outros bens e serviços. Esses dados, essas informações, eles precisam ser analisados no sentido de produção de um conhecimento, né? Não analisados de forma individual. Para isso, a gente pode contar justamente com os indicadores de saúde, né? Que são indicadores que nos auxiliam a mensurar, né, determinada situação, né? A gente poder entender como que os problemas de saúde aparecem naquele território, né? Com os principais indicadores de saúde, a gente tem os indicadores de morbidade e de mortalidade, né? Então, enquanto os de morbidade, eles nos ajudam a entender a dimensão de um determinado agravo, de um determinado tipo de adoecimento, a gente também conta com os indicadores de mortalidade, né? Que mensuram a frequência dos óbitos em uma determinada região, população, né? E qual é o peso, né, dessas mortes, né, dentro daquele território, né? É importante destacar que os indicadores de saúde, eles nos permitem fazer comparações, né? Tanto comparações em termos de município, estado, né? Comparações com regiões diferentes, até mesmo em relação a nível nacional, né? E também permitem que a gente possa monitorar o resultado das ações, né, realizadas pelos serviços de saúde, né? A gente pode fazer comparações, né? Nesse sentido, né, a gente precisa entender que essas informações, elas precisam ser analisadas e pensadas em termos especialmente de frequência relativa. Por quê? Quando a gente fala de um número de determinado agravo, né, a gente precisa entender o que aquilo representa em determinada população, né? A gente tem um agravo, né? Um exemplo, 10 intoxicações, né, entre 1.000 trabalhadores é muito diferente do que 10 intoxicações entre 10.000 trabalhadores, né? Então, a gente precisa entender o que aquele número absoluto, né, representa dentro daquela determinada população, né? E é justamente nesse sentido que os indicadores nos auxiliam, né? A gente poder entender qual é o peso, né, daquele determinado agravo ou daquele adoecimento dentro de uma determinada população. Para isso, a gente vai tentar exemplificar algumas situações, né, mas na apostila isso aparece de forma mais detalhada.